A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de ler com você, nesse momento, o Salmo de número 57, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Na sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Palavras inspiradas pelo Senhor Jesus e lidas aqui pelo salmista Davi, quando ele estava fugindo de Saul e estava na caverna. Expressões, palavras que foram conduzidas, direcionadas pelo Espírito do Senhor. Um homem que está sendo perseguido por alguém que queria matá-lo, que queria destruí-lo. E nessa perseguição, ele encontra uma caverna onde ele vai passar um tempo ali, e nessa caverna ele consegue encontrar descanso para a alma. Veja bem, as expressões do salmista são muito pontuais. O salmista não está encontrando nesse espaço, nesse lugar, um tipo de descanso temporário. Mas no momento que ele está lá, a sua alma consegue encontrar segurança. E ele expressa isso no verso de número 7, quando ele diz: firme está o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. A expressão dele mostra algo muito diferente, muito incomum para os seres humanos. Os seres humanos, quando estão pressionados, estão diante de uma situação muito difícil, geralmente o coração se torna árido, seco, um coração afastado de todo tipo de alegria e prazer. Mas aqui ele encontrou esse tipo de segurança. Por quê? E é isso que nós queremos falar aqui nesse momento, né? Sobre a segurança em Deus. A segurança em Deus só pode ser experimentada por aqueles que estão em comunhão com Deus. Deus, ele dá segurança para aqueles que buscam isso. São sentimentos, são pilares de uma alma que conseguiu ter essa intimidade com o soberano, com o Deus Todo-Poderoso. Isso foi possível na vida desse homem, para nos mostrar que isso é possível para nós também. Nós podemos ter segurança no Senhor. Primeiro, porque Deus nos ajuda em tudo o que nós precisamos, em tudo que nós estamos buscando. Veja o que diz o verso 2, repetindo aqui: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Esta expressão é a expressão de um homem que aprendeu a lançar sobre o Senhor todas as suas necessidades. Quando ele diz, o Senhor tudo por mim executa, porque o salmista Davi aprendeu a depender do Senhor para ajudar ele, para resolver as questões difíceis para ele. Veja bem, nós
chegamos a esse mundo, nós nascemos e fomos educados, somos educados para resolver problemas, a resolver dificuldades, a realizar coisas, fazer as coisas acontecerem. Mas em muitos momentos da nossa vida, nós vamos descobrindo que tem coisas que eu não consigo fazer. Tem problemas que eu não consigo resolver. E às vezes eles se acumulam. E às vezes eles até mesmo crescem. E nós descobrimos que em muitos momentos os problemas se resolvem e nós não sabemos como isso aconteceu. O salmista está dando nome a estas coisas. E ele está dizendo que o Senhor, por nós, tudo executa. É Ele que faz as coisas acontecerem, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, diz as Escrituras. Os olhos do Senhor percorrem a terra, e é o Senhor quem põe termo a tudo que acontece. Nos lembramos das palavras lá de João no livro de Apocalipse, que o Senhor Jesus é aquele que abre e fecha a porta. As portas que Ele abre, ninguém fecha. E as portas que Ele fecha, ninguém abre. Existe um governo soberano, um governo maior sobre tudo, sobre todas as coisas. Davi aprendeu isso. E muito mais do que saber de tudo isso, é submeter a isso. O Senhor Deus é que faz as coisas acontecerem, então eu vou rogar a Ele, eu vou pedir a Ele, me ajuda, Senhor Jesus. Nos lembramos lá do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essas expressões, elas revelam o que nas Escrituras? Pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, que reconheceram, que abriram a mente para entender que só o Senhor é que pode nos ajudar em todas as coisas. Ele é que pode abrir as portas para nós. Segundo, o salmista nos leva a entender outra coisa, que somente Jesus pode trazer firmeza para o nosso coração. Quando ele diz, firme está o meu coração. O que o salmista está querendo nos ensinar com isso? Que o nosso coração só pode alcançar um nível de tranquilidade e confiança em Deus. Às vezes, diante dos desafios, às vezes, diante das circunstâncias, o nosso coração se abala. A gente, por um instante, fica com medo. Por um instante, a gente perde a nossa confiança e vem pensamentos de ansiedade, de temor, de medo. Nossa mente facilmente pode ser lançada nessas situações. O medo de perder, medo de não conseguir, medo de sofrer, ansiedade em imaginar algo que nem aconteceu, tudo isso vem à cabeça do ser humano. O ser humano é muito suscetível a essas coisas. Nós somos assim, nós somos fracos por natureza. Mas o salmista, ele nos ensina que Deus tem a capacidade, o poder, e Ele quer nos trazer firmeza para o coração. Nós devemos aprender a esperar e a confiar nele. E nós devemos ter nesta comunhão e nessa relação com Deus a capacidade de discernir essas coisas. É aqui que está o grande desafio do crente, do servo do Senhor, a definir, a entender, a esperar no Senhor que se cumpra os propósitos de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer a coisa acontecer, nós queremos enfrentar, nós queremos dar de frente, nós queremos fazer acontecer porque a gente acha que é forte e não somos. Não somos. Não somos. Tanto é que quando nós forçamos a barra, as coisas pioram. Sabe por quê? Porque somos falhos. Não temos a capacidade de pensar no depois, no que vem pela frente. Nós não temos na nossa mente essa capacidade de conhecer os resultados. Deus tem. O Senhor sabe o futuro. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será para sempre. Ele é firme em seus propósitos. Ele é estável. Ele sabe todas as coisas. Ele entende a nossa
fraqueza e fragilidade. Por isso Ele nos oferece ajuda. Por isso Ele nos oferece cuidado. É óbvio que o Senhor não está ensinando que vai lhe dar algum tipo de previsão do futuro. Jamais. Não é essa a vontade do Senhor. Pelo contrário, Ele dá a você autonomia, Ele dá a você inteligência, Ele dá a você capacidade para realizar muitas coisas. Mas ao mesmo tempo Ele também te dá no coração uma dependência a Ele. É uma ligação, uma homogeneidade com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos assiste em nossas fraquezas, porque nem orar sabemos como convém. O Senhor nos ensina, o Senhor vem até nós. O salmista Davi entende isso. Quando ele, então, entende essa ligação que ele precisa ter com o Espírito de Deus, o seu coração se torna confiante, porque ele está no propósito do Senhor. Quando a gente está no propósito do Senhor, quando a gente está na vontade do Senhor, o nosso coração sossega, confia, nosso coração se tranquiliza. Por isso ele diz: firme está o meu coração. O salmista não está dizendo isso na ideia de que eu vou vencer esses que me perseguem, eles chegarão até aqui, eu vou dar um jeito e eles todos vão morrer. Não é isso. Ele não está firme pensando na sua própria capacidade, mas ele está firme sabendo que há um Deus que governa, há um Deus que administra todas as coisas, há um Deus que tem propósito e na minha história particular e pessoal há um governo soberano. Então eu vou encaixar a minha história nos planos de Deus e Ele cuidará de tudo, e Ele governará, e Ele irá conduzir a minha caminhada. Por isso o coração dele é firme, porque ele aprendeu a esperar em Deus. Aprendeu a confiar no Senhor. Esse aprendizado é um aprendizado que vem com a relação com Deus, na caminhada com o Senhor. Há outra coisa importante. O salmista está nos mostrando que o poder de Deus, ele é muito maior do que qualquer outro poder nessa terra. Veja comigo o verso de número 10, ele diz: pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. O salmista está nos ensinando que, por mais que eu seja poderoso, por mais que eu tenha controle ou algum tipo de influência, por mais que haja nesse mundo circunstâncias, poderes e ferramentas que me levem a algum tipo de sucesso, somente o poder de Deus pode garantir todas essas coisas. Fora de Deus, tudo isso desmorona. Governos mudam, calamidades vêm e vão. Tudo neste mundo é transitório, mas quando nós entendemos o propósito de Deus, nós não olhamos para essas coisas, nós passamos a olhar para aquele que está no governo total, no governo de todas as coisas. O salmista está nos ensinando isso. O salmista está dizendo que ele serve alguém que tem poder muito maior do que qualquer poder sobre esta terra, Jesus. E esse poder que Jesus tem, que Ele exerce sobre nós e nós descansamos em Deus e confiamos no Senhor. Portanto, aonde você busca a sua segurança? Segundo, o que você pede para Deus? O que você busca no Senhor? Eu quero dizer que o que você deve pedir a Deus é que o seu coração esteja nos planos dele. E você vai experimentar todas essas coisas. Quer buscar algo no Senhor? Busque conhecer a sua vontade, busque andar com o Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Salvador. E você encontrará segurança em Deus. Que Deus nos ajude e que a gente possa ter segurança nele. Nesse tempo que vivemos, em tempos de pandemia, Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Metaforicamente, podemos dizer que Ele é a nossa caverna, onde nós nos abrigamos e encontramos segurança. Que Jesus te abençoe. Que você busque segurança no Senhor, porque você vai encontrar. Em nome de Jesus.